O logo é a representação gráfica do nome de uma empresa ou marca que tem como objetivo facilitar o seu reconhecimento. Para fins de comparação, à esquerda nós temos o rosto da marca e na direita nós temos um rosto. Existem vários tipos de logo, e um deles é o logo baseado em letras. Elas podem ser letras de fontes comuns, como esse da Dior, ou fontes fantasia, que são fontes que não servem para escrever, mas são fontes criadas para serem usadas como marcas. Nós temos também símbolos, que podem ser usados como logos, como é o caso da Nike, por exemplo. E nós temos emblemas, que é o caso da Supreme. A ideia é sempre facilitar ao máximo para o cliente reconhecer e associar os produtos com uma marca e seus valores. Agora que você sabe o que é um logo, aqui vão 5 requisitos para o logo ser bom. O primeiro deles é que o logo precisa ser escalável. O que isso quer dizer? Basicamente, ele precisa poder tomar o formato de várias superfícies diferentes. Então, se você quer ter, por exemplo, um outdoor, ou um banner, ou um flyer, você precisa que esse logo seja versátil o suficiente para você conseguir adaptar ele para essas diferentes superfícies. Que é o caso da Chanel, por exemplo, que tem essa versão maior, que tem o número 5 em Paris, a versão com o símbolo e com a escrita e a versão só com o símbolo. O símbolo, por si só, é bem fácil de ser diminuído e aumentado conforme a sua necessidade. O segundo requisito para um logo bom é ele ser memorável. A Louis Vuitton, por exemplo, tem esse logo que é extremamente clássico. E você tem esses microsímbolos que são parecidos com flores e que ajudam muito o logo a ter essa identidade clássica e ao mesmo tempo moderna e muito luxuosa que a Louis Vuitton tem. Aqui vão alguns exemplos de bolsas da Louis Vuitton que seguem esse padrão para você dar uma olhada. O terceiro requisito para ter um bom logo é ele ser versátil. O melhor exemplo que nós temos disso, pelo menos para mim, é o logo da MTV. Esse logo é usado de infinitas formas. Eu acho que ele é o logo mais versátil que existe. Você pode colorir ele, colocar imagens de fundo e fazer animações diferentes e tudo mais. E pelo fato da MTV ser um canal de televisão, é muito bom que eles tenham um logo que possa fazer isso. Porque você consegue criar vários gráficos e várias animações em cima disso e adaptar ele às diferentes temáticas que o canal exibe. O quarto requisito para você ter um bom logo é ele ser atemporal. Atemporal não quer dizer que ele vai ser um único design para sempre, para a vida inteira. Ele pode sofrer alguns ajustes sim. Pegue a Saint Laurent, por exemplo. Esse logo inicial deles, com o Y, o S e o L, um em cima do outro, era bem característico. Mas eles perceberam que a usabilidade disso era muito difícil e eles precisavam se adaptar para um padrão mais moderno. E aí eles apareceram com esse outro logo, que é basicamente um texto. E ele é super simples, mas eles conseguiram manter essas características dele de preto no branco e bastante elegante e bastante sério que eles já tinham antes. Um outro bom exemplo disso é o antigo logo da Prada. Antes você tinha o escrito Prada, Milão e desde 1913. Envolto disso, como se fosse um emblema, você tinha umas cordas e um escudo de uma casa quase que imperial, uma coisa meio realeza assim. Na atualização dele, você tem quase todos esses elementos removidos, menos o essencial, que é a escrita da Prada, que se manteve exatamente a mesma. O quinto e último requisito é ele ser simples. Talvez esse seja o mais importante. O logo da Versace, por exemplo, tinha essa medusa, que tinha uns padrões em volta e umas linhas meio desenhadas e tudo mais, e o texto acompanhava a forma circular. Com a atualização, você tem a remoção da medusa para apenas o texto. Ser bonito não é a função principal do logo, é apenas uma consequência de você conseguir ajustar essas 5 características em um bom design. Não se engane, esses logos parecem ser bem simples, mas por trás deles há uma grande complexidade de estudos e tentativas. Como exemplo geral, nós temos o logo da Nike. Você deve conhecer o swoosh. Ele foi criado pela designer Caroline Davidson em 1971 e ela recebeu cerca de $35 da época pelo projeto. Corrigindo para a inflação de 2020, temos cerca de $225. E com a cotação do dólar atual, R$ 1.277. Em 1983, a companhia explodiu de crescimento e os donos fizeram uma festa para celebrar o trabalho dela.
Nessa festa, ela recebeu o anel de ouro com o swoosh e mais 500 ações da Nike. Hoje em dia, essas 500 ações da Nike valem 643 mil dólares, cerca de 3,7 milhões de reais. Se você não sabia, antes da Nike se chamar Nike, ela se chamava Blue Ribbon Sports. A atualização para o logo que conhecemos hoje aconteceu um pouco depois. Bom, eu acabei usando esses 5 pontos em um projeto pessoal que até o momento era segredo, então isso aqui é novidade. Talvez você já tenha visto esse logo em algum lugar. Esse é o logo de uma marca chamada Ludens. Ele foi feito por um outro designer, não por mim, e desde que eu comecei a trabalhar lá, tem sido bem complicado usar esse logo. Porque ele tem muitos formatos e muitos significados e muitas linhas diferenciadas, e aí acabou que ele não serve para todas as aplicações que eu preciso. Então, às vezes, eu queria deixar ele menor para caber em alguma coisa, ou, enfim, essas linhas laterais também não ajudavam, e aí eu percebi que a gente precisava muito de um redesign e fazer um logo diferente que representasse os valores da marca e que conseguisse acompanhar todas essas necessidades que a gente tem. E, por incrível que pareça, esse foi o redesign que eu cheguei no final. Ele é totalmente diferente do inicial, mas ele serve todos os propósitos que eu preciso. Essas duas barras são totalmente propositais. Elas foram medidas e elas são o símbolo da marca a partir de agora. O plano para substituir o logo antigo pelo novo e não deixar a coisa muito do dia para a noite foi cada vez menos usar o logo antigo e começar cada vez mais usar o logo novo. E esse logo ajuda muito nas nossas necessidades dentro da empresa. A gente consegue agora colocar ele em design de camisetas com muito mais facilidade, nas etiquetas e em vários outros lugares onde antes era muito limitante. Inclusive a gente pode trocar a cor dele, trocar a cor do fundo, colocar imagens, tirar imagens, sem perder a essência da forma. O que é muito bom. Ah, e muito obrigado por ter assistido o vídeo.